Às vezes, os cristãos Filadélfia, nós nos perguntamos por que não podemos estar em paz com os cristãos laodiceanos. E a razão é que os cristãos Filadélfia caminham atrás do eu de Cristo e os cristãos laodiceanos caminham atrás do eu satânico, do próprio eu satânico, de seus líderes e do eu satânico dos famosos e poderosos deste mundo. Quando Deus diz, vai ao campo e depende da terra, não te piques, não vá a hospitais, não consulte os espíritas, que hoje são os psicólogos, cientistas mercenários, falsos experts, etc. Os laodiceanos seguem confiando nos critérios mentirosos desses falsos experts. Toda a educação da universidade está enfocada em formar pessoas que creem em mentiras e falsas ideologias. Estas misturas de mentira com verdade são apresentadas como verdades absolutas, que logo os orgulhosos, soberbos e tolos, que as aprenderam de seus mestres obstinados, que são espíritas modernos, chamados cientistas, doutores e falsos experts, nos dirão que as mentiras que eles aprenderam como verdade são as causas dos nossos problemas, e os desonestos e amantes da vida fácil, laodiceanos, crerão nesses falsos experts e rejeitarão a verdade e a justiça de Deus pelas falácias dos falsos experts. Por isso é que esses falsos experts vivem vidas miseráveis, e os que se deixam enganar por eles viverão vidas igualmente miseráveis, porque preferem confiar em mentirinhas que na pura e simples verdade de Deus. A verdade de Deus é um pensamento que tem sido provado pela mente de Deus como absolutamente justo para criar felicidade para todo o universo. Mas as ideologias de filósofos, teólogos, psicólogos, cientistas, políticos são pura tolice, que só passa na prova da sua integridade e prudência, que nasce do seu amor eros, que é 100% egoísmo, cobiça, inveja e zero virtudes. Esta falsa verdade é dita como se fosse verdadeira sabedoria e justiça, e os que vivem sua vida para seu eu satânico, que vivem com integridade e prudência de Eros, crerão nessas mentiras como o mais profundo dos gozos e serão desgraçados e miseráveis, pois Deus não estará em suas vidas, mas seu eu satânico estará satisfeito. Estas são as pessoas que veem tudo o que passa no cumprimento profético, que lhes avisa o perigo que está às portas, porém buscam algum expert mentiroso ou ao seu próprio falso critério e a honra do seu eu satânico, para calar sua consciência e ficar no lugar equivocado, com as pessoas equivocadas, e crer que estarão com a proteção de Deus. O mesmo se passou no ano 70 com os judeus. Os servos de Deus são profissionais da saúde física, mental, emocional, econômica e espiritual,
com os fundamentos eternos, que não requerem astúcia, hipocrisia, crueldade e negligência. E os laodiceanos carentes de virtude não se qualificam para ser ajudados pelos servos de Deus. Necessitam de ser ajudados pelos mentirosos instrumentos de Satanás. Uma pessoa sem virtude pode conseguir muito dinheiro e falsos experts que lhe ajudem em sua miséria, mas não conseguirá paz e gozo, nem prosperidade real. Não sentirá que um servo de Deus os pode ajudar. Os servos de Deus ajudam grátis. Sua sabedoria vem de Deus e Deus não cobra por ajudar seus filhos. Mas os amantes do seu eu satânico rejeitarão a Deus como Pai e elegerão a Satanás como seu pai. Por isso, se regozijam com os falsos ensinos e promessas dos experts mentirosos de Satanás. Como já temos dito, o eu satânico caminha no egoísmo, crueldade, astúcia, hipocrisia e negligência. Também em espírito orgulhoso, soberbo, tolo e obstinado. Sua lógica eros produz uma integridade e prudência eros, que não tem nada a ver com a realidade eterna. Esse tipo de pessoa não pode se conectar com Deus e por isso não pode dar bons frutos. São problemáticos e daninhos, são cruéis, invejosos, difamadores e estafadores. Não se pode ter paz com eles, porque, ainda que em suas palavras dizem amar a Deus e a sua verdade, com seus atos dizem aborrecê-lo, aborrecer a ele e a sua verdade. A única coisa segura é afastar-se deles e não buscar sua amizade e companhia. Estas pessoas amam a mentira e amam ser enganados por políticos, religiosos, cientistas, filósofos e todo aquele que possa conseguir enganá-los. As evidências para eles são insuficientes, porque eles as querem calar de todas as maneiras em sua vida privada e, de igual maneira, em sua vida pública. Em suas vidas privadas, eles fazem tudo o que seu eu satânico pede, e por isso a verdade e a integridade ágape não é de seu interesse. Os laodiceanos e os seguidores da besta amam ser enganados, por isso amam o ecumenismo, o socialismo, a ciência, a tecnologia, que lhes oferecem todo tipo de ilusão de um futuro maravilhoso, onde a integridade e a prudência ágape, que produz vidas virtuosas e frutos, não é necessária. Estas pessoas carentes de Deus são como árvores enfermas. Essas pessoas são como árvores enfermas, com cupins e comichões. Os comichões, os fungos, são o ecumenismo que come o espiritual. E o socialismo e a tirania são os cupins que comem o mental. Que comem o mental e o físico. E esta gente sem virtude aceitam tudo isso com alegria, pois os premia por um tempo, ainda que depois os destrua.
porque não têm virtude nem frutos reais. Deus está pedindo sair das cidades ao campo, sair das mentiras para a verdade. Mas os amantes de si mesmos e do seu eu satânico buscam todas as desculpas e racionamentos mentirosos para minimizar os deveres santos com Deus. Sua lógica Eros faz tudo por não entender e ver seu dever para com Deus. Os cristãos com integridade e prudência Eros sempre verão como mais importantes os deveres para com a igreja, a família, a sociedade, que os deveres para com Deus. Os deveres para com Deus estão na lista de espera e pouco a pouco os vão distorcer até que finalmente terminarão no lixo. Porque eles chegarão a catalogar como fanatismo e extremismo desnecessário, e assim prepararão um caminho em sua evolução até o mal de ser sutis opositores a grandes opositores dos propósitos de Deus e seu povo. Vivemos então em um tempo que devemos eleger qual caminho tomaremos, mas é o propósito desses pensamentos que o caminho que tomarmos, o tomemos exatamente sabendo o que estamos fazendo e quando colheremos os frutos. Quando colheremos os frutos, sejam bons ou maus, saibamos que só é o justo pago por nossas escolhas e que Deus seja exaltado, porque Ele nos advertiu. Que assim seja.